Saudações, habitantes do mundo dos 12! Hoje o vídeo será sobre caça ao tesouro como fonte de camas. O que é caça ao tesouro? Como se faz? O que ganha? Quanto ganha? Estas são algumas das perguntas que serão respondidas nesse vídeo. Primeiramente, o que é caça ao tesouro? A caça ao tesouro é uma atividade que pode ser feita por personagens de nível maior que 20, desde que seja assinante do jogo. É uma atividade que realmente consiste em partir em uma caça ao tesouro. Para iniciar uma caça ao tesouro, basta se dirigir ao baú dos tesouros em -25, -36 e clicar no distribuidor de missões, bem ao lado do NPC Pado. Haverá diversas opções de níveis de caças ao tesouro. Escolha sempre a opção que for do seu nível. Por exemplo, se você for nível 188, escolha a opção de nível 180. Nessa atividade, uma interface será aberta e também será dado um ponto de partida, uma direção e uma pista para você. A partir desse ponto de partida, você deve andar na direção indicada e prestar atenção no cenário dos mapas até encontrar a pista que lhe foi dada. Uma caça ao tesouro tem várias etapas, mas todas consistem em fazer a mesma coisa. Quando você achar que encontrou o mapa correto, onde a pista se encontra, clique na bandeira do lado da pista. É interessante dizer que você deve se preocupar com a direção apenas no momento de mudar o mapa. Por exemplo, há um caso em Pandala, mais especificamente na ponte de Pandala, que se você clicar para ir para o mapa da esquerda, você cai no mapa da diagonal sudoeste. Mas não tem problema, mesmo que embora você não esteja literalmente no mapa da esquerda, o jogo considera que esse mapa é a esquerda, pois foi uma mudança de direção causada pelo próprio jogo. Quando você achar que encontrou todas as pistas de uma etapa da caça ao tesouro, clique na lupa no canto inferior direito da interface de pistas. Caso você tenha acertado todas as pistas, você passará para a próxima etapa. Caso alguma das pistas esteja errada, o jogo te indicará qual pista estava errada e você continua a partir de lá. Porém, tome muito cuidado, você pode errar até no máximo 4 vezes. Ao esgotar o limite de falhas, a caça se encerra automaticamente e você terá que recomeçar do zero. Inclusive, ir lá no baú dos tesouros começar a caça. Fazer essas caças ao tesouro de forma manual é extremamente lento e cansativo. Porém, uma ótima dica de ferramenta para agilizar suas caças é utilizar o site DofusDB. Esse site tem uma ferramenta específica para caças ao tesouro. Você insere a posição de partida, a direção e a pista, e o site já te diz para qual posição você deve ir. O site oferece inclusive uma opção que, se marcada, você copia automaticamente o comando de viajar de forma automática para a posição correta, caso você possua uma montaria autopilotada. Se você não sabe o que é uma montaria autopilotada, vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu fiz que explica tudo sobre esse assunto. A única exceção que o site não consegue te dizer a posição é quando sua pista é um perfuratroz. Essa dica é considerada uma mecânica anti-bot e, portanto, não é um elemento do mapa, e sim um NPC móvel que é visível apenas para a pessoa que está fazendo a caça. Quando você recebe uma dica de perfuratroz, você deve proceder manualmente nesta etapa, andando mapa a mapa e prestando muita atenção para encontrá-lo. Uma ótima dica que é praticamente indispensável é ativar o modo transparente, pois algumas vezes o perfuratroz se encontra atrás de obstáculos. O atalho padrão para ativar o modo transparente é Shift @. Outra forma de ativar o modo transparente é clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar do cenário, ir em Opções Gerais e marcar a opção Exibir os personagens no modo transparente. No final da caça ao tesouro, você terá que lutar contra um baú de tesouro, uma espécie de guardião do tesouro. Fiquem tranquilos, é praticamente impossível perder essa luta desde que você não saia batendo a cabeça no teclado. Nesta luta, haverá um baú pai que invocará 4 outros pequenos baús. Um desses baús terá uma aparência diferente, com a língua de fora. Você deve golpear este baú diferente. Ao fazer isto 10 vezes, você vence a luta. Não utilize feitiços em área, pois isso fará com que você golpeie o baú errado. Você não recebe golpe algum, o que quer dizer que você pode fazer caças ao tesouro até mesmo se não possuir nenhuma única peça de equipamento, o que já é uma ótima vantagem para esta atividade. Ao vencer a luta contra o baú, você recebe um baú, de acordo com o nível da caça ao tesouro que você escolheu lá atrás. Ao abrir esse baú, você recebe uma baixa quantidade de camas, uma quantidade aleatória de rosa do deserto e, com sorte,
pode receber fragmentos de mapa de caças ao tesouro lendárias, pedaços do mapa dos bandidos de Cânia e também fragmentos da tabuleta de Tutankhamon. Estes dois últimos utilizados respectivamente na linha de missões do Dofus Esmeralda e do Dofus Púrpura. Na grande parte do tempo, seu maior ganho monetário virá das rosas do deserto, especialmente quando você tira a sorte grande na quantidade de rosas, o que eu chamo de jackpot. Por exemplo, uma vez eu abri um baú de caça ao tesouro lendária de nível 200 e recebi incríveis 20.912 rosas do deserto, que na cotação de hoje valeriam 2.195.760 camas. Uma quantidade absurdamente alta para uma única caça, considerando que eu faço uma caça ao tesouro lendária em 8 minutos em média, sem contar o tempo da luta. E o que é essa caça ao tesouro lendária que eu estou falando? É praticamente idêntica a uma caça ao tesouro normal, porém tem mais etapas, ou seja, é mais longa. E como se começa uma caça ao tesouro lendária? Ao contrário da caça ao tesouro comum, que é gratuita para começar e não precisa de absolutamente nenhum equipamento para se suceder, na caça ao tesouro lendária você precisará de um mapa lendário e, muito provavelmente, bons equipamentos. Para se conseguir um mapa lendário, há duas opções: comprando ou montando o mapa através de seus fragmentos. Para comprar o mapa, basta ir ao mercado de recursos e filtrar pela categoria de mapa. Por outro lado, para montar um mapa é necessário ter todos os seus fragmentos. Estes fragmentos podem ser obtidos dentro dos baús das caças ao tesouro, inclusive até mesmo dentro dos próprios baús de caças ao tesouro lendárias. No entanto, os próprios fragmentos de mapas também podem ser comprados no mercado de recursos. Basta filtrar pela categoria de fragmento de mapas. Uma vez com todos os fragmentos em mãos, vá até o mapa do baú dos tesouros em -25, -36 e clique na escrivaninha. Uma interface de fabricação será aberta e você poderá fabricar o mapa do qual você possui todos os fragmentos. Os fragmentos serão consumidos e você receberá um mapa lendário. Para começar uma caça ao tesouro lendária, clique na mesa de planificação. A interface de caças ao tesouro lendárias será aberta. Selecione a caça cujo mapa você possui e clique em começar. O mapa lendário é consumido. Porém, caso você falhe a caça ao tesouro lendária, você recebe o mapa de volta, não se preocupe. Como eu disse, o processo da caça ao tesouro lendária é idêntica ao da caça ao tesouro comum, só é apenas mais longa. No entanto, no final da caça, você não enfrentará um baú, você enfrentará o procurado referente ao seu mapa lendário. Esses procurados são bem fortes, então você muito provavelmente precisará de um grupo para derrotá-lo, a menos que você esteja fazendo uma caça lendária de nível bem inferior ao nível do seu personagem. Uma outra vantagem que pode ser citada nessa atividade é que você pode capturar o procurado nesta luta final da caça ao tesouro lendário, caso você esteja com a sua missão ativa, e receber de brinde alguns duplões. Após terminar a caça ao tesouro lendária, você receberá um baú lendário com o nome do procurado da sua caça. Ao abrir esse baú, você recebe uma pequena quantidade de camas, uma quantidade maior de rosas, porém ainda aleatória, e um recurso especial do procurado. Esses recursos são usados para fabricar os conjuntos dos procurados, e a caça lendária é a única maneira de conseguir esses recursos. Estes recursos costumam valer bem e, geralmente, já pagam o mapa ou os fragmentos do mapa por si só. Porém, fabricar os itens dos procurados com estes recursos pode ser uma maneira de amplificar seus lucros. Uma outra imensa vantagem desse método de fazer camas é a possibilidade de encontrar arquimonstros, criaturas que devem ser capturadas para a missão Colheita Eterna, missão necessária para obter o Dofus Ocre. Portanto, eu recomendo que você aprenda o feitiço Captura de Alma, feitiço obtido no final do calabouço Ninho do Quaquá, e que você ande sempre com algumas pedras de alma, para caso você encontre arquimonstros. Especialmente para pessoas de nível baixo, isso pode aumentar e muito as suas camas obtidas nesse método. E já que estamos falando de lucro, quanto realmente se lucra com essa atividade, Golden? Bom, meu amigo Karka me ajudou muito e fez 21 caças lendárias e 100 caças comuns para que nós pudéssemos ter um dado estatístico sólido. Em relação às caças lendárias, foi obtido tudo isso aqui: 90.438 camas, 61.036 rosas do deserto e esses diversos fragmentos de mapas e recursos de procurados. Se vendidas diretamente, as rosas do deserto valeriam quase 7 milhões de camas. No entanto, é mais interessante que você utilize as rosas do deserto para obter as tabuletas de Tutankhamon,
utilizada na linha de missões do Dofus Púrpura. Isso resulta em um ganho de 21% a mais de camas, se comparado ao ato de vender as rosas diretamente. Para os preços dos recursos de procurados, eu peguei o preço mais barato na loja de recursos. Eu resolvi desconsiderar o preço dos fragmentos de mapas por ser um preço bem volátil. Então, as 21 caças lendárias renderam quase 17 milhões de camas, o que nos dá um resultado de pouco mais de 800 mil camas por caça lendária. É um ótimo resultado, porém devemos levar em conta o preço do mapa do procurado, a facilidade ou rapidez de vender esses recursos de procurados e também a luta final da caça, que geralmente exige um grupo de jogadores para conseguir vencer. Já as caças comuns renderam tudo isso aqui: 390.740 camas, 18.531 rosas do deserto, alguns fragmentos de mapa e um fragmento da tabuleta de Tutankhamon. Seguiremos a mesma lógica anterior, convertendo as rosas para tabuletas de Tutankhamon e pegando os menores valores na loja de recursos. Portanto, as 100 caças comuns renderam pouco mais de 3 milhões de camas, o que nos dá um resultado de pouco mais que 32 mil camas por caça comum. Eu confesso que fiquei surpreso com esse valor, achei um valor interessante para uma atividade que você faz em 5 minutos e não requer absolutamente nenhum equipamento. Lembrando que todos esses valores são referentes a caças de nível 200, com exceção de algumas caças lendárias, mas podemos fazer uma aproximação e considerar que é tudo nível 200. Por fim, se vale a pena ou não fazer caças ao tesouro, no final das contas é com você. Mas, se eu tivesse que dar um conselho, eu diria que vale a pena sim, caso você seja monoconta. É uma atividade rápida, sem muitas dificuldades e infinitamente repetível. Não são ganhos absurdos em pouco tempo, mas é uma forma estável e sem riscos de fazer camas. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!